Mendes foi cabeça de lista nas últimas eleições à Assembleia Municipal, também já foi vereador. A escolha sobre o seu nome para 2013 foi uma escolha natural do partido? Foi. Eu quero dizer, antes do mais, que a CDU tem uma forma de escolher os candidatos, eu creio que de uma forma diferente dos outros partidos. Os outros partidos, às vezes, são os candidatos que se impõem à estrutura do partido. Aqui não foi assim. Aliás, eu, como já me conhece há algum tempo, eu não tenho nenhuma apetência pelo poder. Eu creio que o facto de ter sido escolhido foi para mim uma honra, porque considero que recebi a confiança não só dos militantes do Partido Comunista Português e da CDU, alguns independentes, mas também de outras pessoas, de outros quadrantes políticos. E foi, na verdade, essa insistência que me levou a aceitar. Muito bem. Há também a percepção de que António Nobre, enquanto vereador da CDU neste mandato, deu pouco nas vistas. Também tem essa noção? Tenho. O António Nobre é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, é meu amigo. Tem uma forma de ser muito discreta, aliás, como eu. E para quem não gosta de andar nas bocas do mundo, digamos assim, às vezes é muito difícil, não é? Impor-se a destruir um pouco a intimidade que tantos anos levou a construir. Mas pronto, aquilo que é necessário fazer, far-se-á. Mas não se estará a confundir sobriedade com falta de luta política? Não. Hoje a política está de tal maneira que às vezes é preciso fazer o pino em cima da mesa para que as nossas ideias sejam escutadas. E o nosso partido, isto é, a nossa força política, às vezes nem com isso consegue ser escutado. Portanto, veja só as dificuldades com que nos deparamos. Muito bem. Nas últimas eleições, o Partido Socialista conseguiu mais um vereador, enquanto a CDU manteve e a coligação de centro-direita desceu. Entretanto, o candidato desta coligação de centro-direita já apresentou a sua candidatura há vários meses, já está no terreno há algum tempo. O candidato do PS é uma figura também conhecida que já marca presença no elenco camarário já há algumas eleições para trás. A CDU só agora apresenta a sua candidatura, não será um pouco tarde? Não. Não é um pouco tarde, porque também é preciso olhar para as circunstâncias políticas em que nos estamos todos a mover. É compreensível que o António Jorge Lopes tenha lançado a candidatura pelo futuro da nossa terra mais cedo, porque, no meu ponto de vista, é alguém que necessita cedo de se impor. Ele tentou fazer isso nas últimas eleições autárquicas, isto é, nestas últimas mesmo, e o resultado foi nulo, do ponto de vista porque pensavam subir e não subiram. Como vê, às vezes começar cedo não significa nada. Ele começou cedo, porquê? Porque, como sabe, ele esteve no governo, fez parte do governo, deste governo de Passos Coelho. Andou de braço dado com o Passos Coelho e a Zambuja. De modo que ele precisava de tempo, não é, para tentar destruir essa imagem, estando com um pé dentro e um pé fora. E vai ser muito difícil, até ao fim, que ele consiga limpar-se, sair dessa fotografia que ele próprio tirou, deixou que lhe tirassem, não é? Em relação ao PS, o Partido Socialista está na Câmara. A promiscuidade é evidente, não é? Entre o candidato do Partido Socialista e a própria gestão municipal. Portanto, mas isso é assim, é uma inevitabilidade de quem está a gerir o município e é ao mesmo tempo candidato. Na sua opinião, o PS poderia ter mais hipóteses de escolher-se um candidato extra variação atual? Não, eu não quero falar das hipóteses dos candidatos, porque eu tenho que me remeter aí a uma humildade que por vezes alguns candidatos não têm. É preciso, isto vai até de acordo, de encontro àquilo que eu defendo por uma gestão municipal. Quando eu falo de uma gestão municipal em que o município tem que adotar uma postura mais natural com a população, significa deixar a população a escolha e não ter nenhum problema com isso, não é? Porque em democracia ninguém perde. É preciso que as pessoas percebam isto. Agora, a democracia em que nós temos vivido até agora, alguns fazem, não é? Para fazer sentir aos outros que realmente perderam. E isso não é democracia, é uma espécie de democracia. Não é? Quando se reduz a democracia aos mínimos formais,
Não estamos a construir democracia, estamos a diminuí-la. Muito bem, agora na apresentação que teve lugar por parte da CDU, no passado sábado, António José Rodrigues teve esta frase: qualquer cão com um boné de qualquer outro partido já é um bom candidato. Esta frase já causou algum mal-estar. Por outro lado, a CDU diz que tem cidadãos de gabarito. O que é ser um cidadão de gabarito em povoações com pouco mais de 1000 habitantes? Bom, isso tem que perguntar ao António José Rodrigues. Eu não queria... Foi uma frase infeliz, na sua opinião? Não quer dizer infeliz. É uma frase... Há outra questão aqui que também é necessário colocar também em cima da mesa. É que aquilo que se diz e aquilo que não se diz é de ter a responsabilidade de quem prefere. Portanto, não tem nada a ver com essa frase. Foi dita num contexto muito próprio. Não é? Estavam ali, a maior parte das pessoas que ali estavam eram militantes e simpatizantes da CDU e do Partido Comunista Português. Na sua opinião, António José Rodrigues esqueceu-se que estava ali a comunicação social? Talvez houvesse esse lapso, mas isso é natural quando as pessoas se entusiasmam, não é? É natural, porque não basta, quer dizer, não é necessário atribuir grandes culpas ao António José Rodrigues, porque eu próprio já ouvi isso da boca de gente ligada a outros partidos da oposição. Muito bem. A CDU também considera que o Conselho... E já agora, até já ouvi coisas piores desse mesmo setor. E, portanto, não percebo essa postura de virgens ofendidas, que realmente não compreendo. Muito bem. A CDU considera que o Conselho não tem sido tratado da mesma forma pelo Executivo. Considera até que a Câmara acentuou as assimetrias entre o alto do Conselho e as freguesias mais próximas de Zambuja. Exemplos práticos disso? O que é que aponta, nomeadamente? Por exemplo, é preciso dizer uma coisa. Eu também, para além de dizer isso, também digo outra coisa. É que, referindo-me ao endividamento municipal, refiro que os projetos comunitários que havia à disposição privilegiavam os grandes centros urbanos e às vezes até alguns as sedes do Conselho, e portanto não se poderia aplicar o Polis, nem Manique do Intendente, nem em Aveiras, nem em Alcoende por aí fora. Portanto, o que está errado, é o pecado original, é exatamente a má estruturação dos fundos comunitários, e isso levou a que houvesse assimetrias, naturalmente houvesse assimetrias, portanto já se sabia que isso ia acontecer, pelo caráter dos próprios projetos comunitários. Portanto, como por exemplo, basta percorrer a Zambuja Vila, não é a Zambuja Freguesia, não é? É preciso ver que muitas vezes esquecemos que a Zambuja é a freguesia maior do concelho de Azambuja, e no entanto, quando falamos na freguesia de Azambuja, falamos só de Azambuja, porque há um problema na freguesia de Azambuja. Agora, a vila, portanto, a quase cidade, digamos assim, de Azambuja, tem usufruído de muito dinheiro comunitário. E ainda há uma sociedade de renovação urbana, a SRU, vai também incidir, mais uma vez, não é, sobre uma parte substancial do casco histórico, no casco histórico de Azambuja, vai também fazer, não vai roubar, digamos assim, recursos ao município, mas vai, portanto, há algumas facilidades que não vão ser também desenvolvidas, por exemplo, noutras vilas que também bem precisavam de recuperar o seu casco. Algumas freguesias que também são da CDU, possivelmente essas freguesias também não souberam reivindicar da melhor forma, por essa ordem de ideias. Não é isso que se trata, quer dizer, é preciso que se note que, eu vou-lhe dar um exemplo, para verificar que houve, na verdade, discriminação. O mercado municipal de Manique do Intendente está naquelas condições que os senhores conhecem há muitos anos. A Câmara Municipal gastou num jardim urbano de Alcoende, que não é frequentado quase por ninguém, porque está mal localizado. Podia ser localizado num local mais central de Alcoende, e aí sim prestaria outro serviço à população. Gastou aquilo com dinheiro emprestado, quer dizer, isso foi construído com dinheiro totalmente emprestado. Não houve ali dinheiros do fundo, de qualquer fundo comunitário. Esse dinheiro deveria ser emprego na construção, se calhar, do mercado municipal de Manique do Intendente, mercado diário de Manique do Intendente. Creio que isso, se fosse discutido, se esse problema fosse colocado seriamente, com transparência, provavelmente numa espécie de conselho de todas as juntas de freguesia, para que elas percebessem e fossem algumas solidárias umas com as outras, que é isso que eu também proponho,
no meu discurso de candidatura. Muito bem. A CDU tem sido muito crítica quanto à concessão da água a privados. Se for eleito, o que é que pretende fazer relativamente a esta questão crucial aqui no Conselho? Primeiro que tudo, é necessário verificar em que termos é que aquela parte do contrato que nós desconhecemos, mais uma vez, a falta de transparência. Já todos percebemos que nos estão a empurrar para uma responsabilidade que não deveríamos ter, isto é, nós fizemos um contrato inicial, não sei se está a par das últimas, enfim, dos últimos acontecimentos. Neste momento, nós vamos alterar o contrato com os Águas do Oeste. Sim. Pronto, vamos passar para a EPAL por 68 anos ou 65 anos, o que é um perfeito disparate. Porquê? Porque tudo indica que a EPAL é a mais apetecível em termos de privatizações. Quer dizer, não conseguiram privatizar as águas de Portugal porque ninguém queria uma empresa totalmente endividada. Não. De modo que arranjaram um sistema para pagamento das águas de Portugal, as dívidas que a EPAL tinha, para limparem a caixa e, digamos assim, haver condições para privatizar a EPAL. Isto significa que a parte que foi negociada de abaixamento da tarifa dos consumos mínimos, com a fixação de uma nova tarifa de água, que baixa, sei lá, 30% ou 40%, que nós poderíamos usufruir disso no preço da água, se fosse gerido pelo município, não está a haver consistência. Mas neste momento vai haver, com essa nova decisão, vai haver uma diminuição do preço da água. Do mal menos. Isso é o que todos nós pensamos. Mas eu pergunto-lhe assim, então as águas da Zambuja, eu até me estou a rir, vai prescindir desse lucro para dar aos municípios? Eu pergunto-lhe assim, já agora, pergunto-lhe assim, como consumidora, se isso irá acontecer. Eu sei que vai ficar em silêncio, porque não tem que tomar posição, mas eu tomo já, eu acho que não. Acho que não vai haver abaixamento de água nenhuma. Vai ficar tudo na mesma? Ou vai ficar tudo na mesma e as águas da Zambuja é que vão usufruir disto. Não é? E, portanto, o que é que eu quero concluindo, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que tudo o que está a ser feito e o que está a ser feito e o que se vai fazer não é numa perspectiva de serviço público, numa perspectiva de serviço às pessoas, aos cidadãos. Não é. As pessoas estão completamente reféns dos interesses privados, dos interesses particulares, e é isso que, por todo o mundo, não é só cá, repare bem, neste momento, por todo o mundo, há um renascer da vontade do cidadão comum, impotente, que sendo impotente, se juntar a outros para alterar a ordem das coisas. E nós cá queremos... Eu fui sensível a isso, e acho que nós temos que fazer uma revolução muito pacífica para colocar os cidadãos de novo no centro das decisões políticas. Quando é que se prevê que as pessoas passem a pagar agora com esta nova decisão? Não tem ideia? Não, absolutamente. Nem é a mim que me deve perguntar isso, porque eu, para já, não sou bruxa a esse nível. E depois, não tenho absolutamente nada a ver com a gestão da água e também não tenho absolutamente nada a ver com a gestão que a autarquia faz de todo esse dossiê. Deve perguntar isso ao candidato do PS. Muito bem. Quais são os seus planos para potenciar a vertente económica do Conselho? Falou no seu discurso de um gabinete de apoio. Os planos, sim, esses planos, como sabe, o município não se deve imiscuir, já disse isto, naquilo que os empresários têm a fazer para desenvolver o seu negócio. Não é esse o objetivo. O objetivo, no fundo, é pegar no tecido empresarial do Conselho e fazê-lo mexer, ativá-lo, não é? Servindo de catalisador, por exemplo, desenvolvendo, por exemplo, um banco de dados daquilo que é produzido no Conselho, de forma a quem não consiga ter uma estrutura de contacto com o exterior, mesmo até extranacional, ou possa ter ali um auxílio. Por exemplo, um pequeno produtor de vinho, que tenha capacidade já de engarrafar e que não saiba a quem vender. Nós podemos tentar, não é, procurar quem compre isso, por exemplo, no Japão. Portanto, isto é apenas um mero exemplo, talvez exagerado para se tentar preocupar. Tem pessoas na sua equipa com bons conhecimentos? Não é na minha equipa. Não posso pensar neste momento, seria ilógico pensar neste momento que
temos alguma capacidade de contratar novos funcionários municipais. Temos que fazer isto com o que lá está. E se for necessário contratar, temos que ver muito bem como, porque, como vê, os recursos municipais vão minguar muito. E o Estado Central vai condicionar completamente a atuação de todos os municípios e, portanto, nós vamos ter muito pouca margem de manobra. E por isso é que isto que eu estou a dizer, não é necessário grandes verbas, é necessário grandes capacidades das pessoas que se coloquem nesses lugares. E é isso que tem que ser procurado dentro do município, primeiro. E depois, se não encontrarmos ninguém com esse perfil, temos que encontrar alguém fora, mas pessoas tem com que ser bons contactos no exterior, é não, isso? Pessoas com grande capacidade de se relacionarem com o exterior, que é diferente. Porque nós não podemos agora andar com números de telefone no bolso, porque isso não serve para nada. Custam muito dinheiro, não? Custariam muito dinheiro à autarquia. Não, o que custa dinheiro, sabe, é aquilo que muitas vezes se faz, que é as pessoas com números de telefone de pessoas no bolso. Isso é que custa dinheiro, que chama-se tráfico de influências. Não é isso que nós estamos a pensar, nós não estamos a pensar nisso. Muito bem. Também nos seus planos estaria, por exemplo, atrair empresas para o Conselho das Aguas. Também, com certeza. E com isso, e tendo em conta que a Câmara se espera por receitas, aumentar a derrama. Com certeza. Não, aumentar a derrama não. Aliás, nós queremos já agora, adianto, nós queremos ter aqui, mudar a noção que as empresas têm da derrama de modo radical. Até agora a derrama era cobrada numa perspectiva de poço sem fundo. Ia para as contas municipais, ninguém sabia para que a derrama servia. Neste momento, eu gostaria de propor que todas as empresas soubessem para onde ia o seu dinheiro. Isto é, eleger com todas as juntas uma obra necessária ao Conselho que ficaria consignada ao valor da derrama. Isto é, qualquer empresa do Conselho saberia que aquele valor seria para aquela obra. Eu creio que isto ia moralizar um pouco a necessidade da derrama e a imprescindibilidade da derrama. É realmente uma receita imprescindível. Mas o que os empresários estão interessados é, se calhar, em pagar o menos possível. Os empresários têm essa necessidade, mas é necessário uma coisa muito importante. Nós, para perdoarmos a derrama ao pequeno e médio empresário, que isso pode ser feito, não o podemos perdoar à CLC, por exemplo. E, portanto, quer dizer, olhando todos por igual, não é possível. É claro que haverá um olhar sobre a derrama de uma forma mais ajustada ao tecido empresarial, mas isso é um dado adquirido. Eu já estava para além disso, não é? É claro que isso tem que ser feito. Mas não podemos prescindir da derrama, isso é uma coisa. Neste caminho de atrair empresas, também é urgente a revisão do PDM. O PDM está em revisão, como sabe, há muito tempo. Mas agilizar os processos? Não, isso não depende da Câmara, depende da CCDR. A CCDR, como sabe, este governo alterou as regras todas. Não é? As leis do ordenamento de território já mudaram 2 vezes desde que... Isto estou-me a rir porque é ridículo. Nós temos uma capacidade enorme de fazer leis e depois as coisas vão durando. Pronto, a Câmara Municipal poderia ter feito a sua revisão há muito tempo atrás. Na anterior legislatura, eu critiquei o então Presidente, e espero que recupere rapidamente, o Joaquim Ramos, mas ele não o fez. Porquê? Porque havia muitos planos por menor em calha, que tinham que integrar o PDM. Isso atrasou-nos, isso foi criticado na altura por mim, não é? Isso atrasou-nos e neste momento não temos PDM, ainda. Temos o antigo. Não temos PDM? Não temos o PDM revisto. Estamos a funcionar com o antigo PDM, que está muito desajustado às circunstâncias atuais. Não é? Como é que pretende fazer em relação às estruturas desportivas subrentabilizadas no Conselho? Para já, eu não gosto desse termo subrentabilizadas, porque o município não pode ser gerido como uma empresa. É preciso que se ponha já isto em cima da mesa. É preciso que o município compreenda que tem uma responsabilidade social para com os municípios que pagam impostos, não é? E, portanto, há aí uma parte, as estruturas sociais não têm que ser rentáveis, têm que servir os cidadãos. E era isso que eu gostaria de ouvir da sua parte, isto é, estão ou não estão os edifícios desportivos, e não só, as piscinas, a servir os cidadãos? Eu digo que não. E não estão porquê? Porque se calhar foram mal feitos, mal estruturados, mal localizados. Nomeadamente quais?
para além das piscinas. A piscina municipal é um problema muito complexo de resolver, não é absolutamente nada fácil. A piscina municipal, construída no local que está. As outras construções desportivas que me parece também estão a ser pouco utilizadas. Nomeadamente, não sei se era aí que queria chegar. Na sua opinião, a população teve mais olhos que barriga ou o que é que está a funcionar mal? Não, acho que as pessoas pensaram nos votos, isto é, as pessoas não, os autarcas que pensaram nos votos que isso lhes poderia trazer, as juntas de freguesia, uma vez mais, sem ter a noção que a responsabilidade tem que ser uma responsabilidade partilhada e comum, pediram cada uma o seu campo de futebol e agora aquilo está ali sem ser rentabilizado. Mais uma vez digo que é necessário que os autarcas tenham a ideia que têm que corresponder à vontade das pessoas, mas com responsabilidade, e os cidadãos também têm que ser responsáveis pelas suas decisões, pelas suas reivindicações. Não faz sentido que alguém numa determinada região reivindique um campo para depois não ir lá e utilizá-lo. Não faz sentido, do meu ponto de vista não faz sentido nenhum. A dívida da Câmara, já com a EMIA, ronda os 20 milhões de euros. Se for eleito, como é que pretende baixar este valor? Eu podia já dizer uma coisa, mas é uma anedota, é jogar no Euromilhões e com esse dinheiro pagar a dívida do municipal. Mas como isso não é possível assim, até se calhar teria sorte. Não se sabe mais. Mas não é nessa base que devemos pensar. Temos que pagar isso com os recursos à disposição, portanto... Mas onde é que vai cortar? Não, eu não vou cortar em nada. Não vai cortar? Não. Não se pode cortar sem saber o que é que vamos encontrar na Câmara. Quer dizer... Então quer dizer que a Câmara não está a gastar demais? A Câmara, neste momento, não creio que esteja a gastar demais. Neste momento. Já gastou. Neste momento, não creio. Neste momento, a Câmara está a ter grandes dificuldades para suportar. Mas há aqui uma questão essencial. Nós, quando chegarmos ao município, se tivermos responsabilidades de gestão autárquica por 4 anos, é que vamos ver o estado real do município. Porque o próprio POCAL, o programa, facilita muitas vezes, algumas engenharias financeiras que dissipam e disfarçam muito a real situação financeira. Portanto, eu digo-lhe sinceramente que não sei qual é. Aquilo que o senhor me está a dizer, de 20 milhões, eu diria mais. Acho que a Câmara até deve mais do que isso. A Câmara e a EMIA, contas consolidadas. A dívida, mas é uma dívida sustentada. O que nós não podemos é ir buscar mais dinheiro aos bancos porque temos já um saldo negativo em relação à capacidade de endividamento. Mas a dívida é sustentável, nós não temos que pagar já tudo, não é? Era bom, mas os bancos, nem sequer os bancos estão interessados nisso, querem é que nós paguemos ao longo do tempo e para nos irem cobrando juros, portanto, eles ganham dinheiro com o dinheiro. De modo que a dívida neste momento é sustentável. Se na verdade as contas, isto é, os recursos financeiros que advêm dos impostos diretos e indiretos baixarem muito, bom, aí é que nós temos que pedir, provavelmente, a intervenção do Banco de Portugal. Está previsto na lei. E a partir do momento, quem for eleito durante 4 anos, nem sei o que irá fazer. Temos que fazer o que o gestor do Banco de Portugal quiser, em termos orçamentais. É claro, há muita coisa que nós podemos fazer que não esteja dentro desse âmbito, mas isso vai condicionar completamente, não é, qualquer força política que ganhe as eleições. Umas últimas questões finais no que diz respeito aos eventos e à cultura, Feira de Maio, há vinho e entre outros que se realizam no Conselho. Tem algumas ideias para mudar alguma coisa? A Feira de Maio terá de ser posta ao serviço da economia do Conselho, efetivamente. A Feira de Maio, durante aqueles 3 dias, temos que criar condições para que se viva mais dentro de Azambuja e não só numa parte da Azambuja. Que a economia que lá está implantada usufrua
desses poucos dias, desses e dos outros dias, antes e depois, e que seja uma verdadeira mostra daquilo que se produz no Conselho e que daí que isso seja consequente, isto é, que alguém possa dizer, bom, eu fui à Feira de Maio e consegui que o meu negócio evoluísse de um modo positivo. Isso é de um lado. Em relação a vinho, mais uma vez digo que tem que se transformar esta festa numa coisa que sirva todo o Conselho que produz vinho. E que também seja uma verdadeira mostra da indústria vitivinícola do Conselho. Não é? Portanto, há muito a fazer, como vê. Uma última questão, no que diz respeito, por exemplo, à requalificação do Palácio e da Praia da Casa Branca. Bom, eu acho que é necessário, do meu ponto de vista, que se realizem estudos para um lado, primeiro, saber-se se é possível ou não pôr o esteiro navegável. Seria, do ponto de vista turístico, uma coisa muito positiva. E como? Se é possível ou não e como. E depois, tentar também, com estudos, suportados em estudos sérios, e não aqueles que servem apenas para argumentar promessas que depois não se realizam, não, um estudo sério, para verificar se é possível ou não é possível. No meu ponto de vista, acho que sim, que é possível, realizar uma praia fluvial junto ao Tejo. Não é? Seria uma obra de algum dinheiro também, não? Com certeza, mas eu creio que não seria necessário muito dinheiro, porque algumas estruturas já foram realizadas, é necessário apenas requalificar a zona, mas colocar lá as pessoas a utilizar, porque tudo aquilo entrou em degradação, exatamente.